É assim, nos últimos anos o mercado de games faturou bilhões de dólares, mostrando que, veja só, não é que dá pra viver bem com a produção até de indie games. Mas isso você já deve saber. O problema dessa história é a concorrência. Em 2025, a Steam lançou cerca de 21 mil novos games em seus servidores. Foram cerca de 50 games por dia aparecendo na loja. Sim, é muita coisa, mas vamos lá, time, temos que ajudar o Gabe Newell a manter o seu iate, não é mesmo? E como as estimativas apontam que 1 em cada 3 desses games foram feitos com muito uso de ferramentas de IA generativa e machine learning, acho que dá pra cravar que a luta das pessoas que trabalham com o desenvolvimento de indie games ainda vale a pena. Mas não está nada fácil. Mas existe uma, entre aspas, ferramenta que pode ser usada para facilitar as coisas nesse campo de batalha. E o nome dela é Publisher. Eu sei que tem quem ame e tem quem odeie pensar em trabalhar com uma publisher. Afinal, essas empresas ficam com parte do faturamento do seu game. Acontece que, com a concorrência crescente no mercado, essas distribuidoras podem fazer muita diferença para o sucesso do seu jogo. Em alguns casos, até mesmo investindo nele antes de ficar pronto. E se você está a fim de conquistar um contrato com esse tipo de facilitador, a primeira coisa é saber o que ele está procurando no mercado antes de tentar uma primeira conversa. Por isso, nesse vídeo, vou te dar a primeira parte do caminho, que é indicar 8 tipos de games que boa parte das publishers estão buscando no mercado, e explicar por que eles funcionam com o público. Mas antes, deixa eu te contar o que você deve esperar de uma boa publisher. Ah, e se essa é a sua primeira vez por aqui, esse é o Minas Arcade, um canal que fala sobre indie games produzidos em lugares não tão óbvios do planeta e também sobre como game devs podem bater menos cabeça no mercado lotado até a tampa com lixo produzido por IA. Aproveite essa pausa para assinar o canal e não perder nenhum outro vídeo. Vamos lá! Vou começar apontando rapidinho em quais casos o contrato com uma publisher pode ser uma boa ideia. Primeiro, para estúdios pequenos, talvez até sem CNPJ, que tem que dividir o tempo entre desenvolver o jogo e ficar fazendo o marketing dele. Segundo, para quem não consegue ou não quer ficar 3, 4 até 5 meses trabalhando num game, dividindo esse trampo com outro que pague os boletos. Terceiro, para pessoas ou empresas que têm um bom produto em mãos e sabem que conseguiriam faturar ainda mais levando ele para outras plataformas para além da Steam ou dos celulares. Ou seja, fazendo o famoso porting. E em quarto, mas não menos importante, para quem já tem uma vertical slice e não um protótipo. Se quiser saber o que é uma vertical slice, ou melhor, uma vertical slice bem feita, só seguir o card de outro vídeo que está aparecendo aqui na tela. Mas como a publisher ajuda nesses casos que eu falei? Bom, o feijão com arroz de um contrato com uma publisher deve garantir que seu game contará com marketing, distribuição em plataformas, investimento e localização. Agora, acordos bacanas vão além disso, entregando também polimento do seu produto para deixá-lo ainda melhor, com seu controle, uma publicidade criativa, boa para montar trailers legais, por exemplo, e conexões comerciais que você não teria ou levaria tempo para conseguir sem essa parceria. Se você consegue e quer correr atrás de tudo isso, conquistando uma publisher, agora é a hora de saber o que essas empresas mais estão procurando no mercado. Essa lista foi feita com base em conversas que eu tive com nomes desse meio e análises de relatórios globais de resultados. No entanto, os itens podem mudar dependendo do estilo dos investidores. Lembrando que a curadoria não foi pensada em ordem de prioridade, indo dos gêneros mais procurados para os menos, porque, enfim, isso vai depender da estratégia de cada publisher, mas o básico é o que você vai ver aqui mesmo. Primeiro, idle games. Os games incrementais, também conhecidos como idle games ou clicker games, são um subgênero de jogos focados na progressão contínua através de ações simples que geram recursos de forma automática ou semi-automática. A neurociência explica que eles funcionam muito bem com os jogadores porque apelam para o reforço positivo. Algo lá dos experimentos do polêmico B.F. Skinner. Você clica, aí um determinado número sobe, você recebe uma recompensa. Fácil assim. Para uma publisher, esse tipo de game é interessante por conta do LTV, o Lifetime Value, que significa quanto o jogador vale ao longo do tempo. Graças à arquitetura de recompensa e do uso de mecanismos de regulação emocional, esses jogos criam um hábito, onde o jogador volta várias vezes ao dia para checar seu progresso.
Aqui eu vou abrir um parêntese, porque eu, particularmente, tenho algumas questões com esse termo Lifetime Value, mesmo sabendo que ele é muito utilizado no mercado. E como ele vai aparecer em outros momentos aqui do vídeo, vou falar de uma vez. Eu penso que entender o tempo de uso dos jogadores com seu game não tem problema algum, principalmente se usar esses dados para melhorar alguma coisa ou elaborar outro projeto no futuro. Meu ranço é em tentar ampliar esse lifetime value não através da diversão, mas com foco em soluções que transformem o jogo em um forever game, que é parte do que temos visto de zoado com Fortnite, Roblox e por aí vai. Nesse caso, sai a diversão, a arte, o entretenimento e entra a especulação financeira. Voltando. Outro ponto. Diferente de games mais complexos, os do tipo incremental têm uma ergonomia cognitiva, que permite que qualquer pessoa jogue. Então ele funciona até com o público que não é gamer hardcore, tendo mais chances de faturamento. E aí, se você quiser exemplos de idle games bem desenhados, dê uma olhada no grande Boglecat, o simpático Typing Farmer, que funciona em segundo plano enquanto você trabalha, e o mineiro Shelldiver, que já passou das 200 mil cópias vendidas, com boa parte delas graças à internacionalização para o mercado asiático. Segundo, games híbridos, em especial aqueles com misturas de incrementais e roguelite. Games que misturam estilos podem encontrar boas oportunidades, mas em especial os com o estilo incremental, que eu acabei de comentar a respeito, misturados com os roguelites. Roguelite é aquele tipo de game que quando acabam suas vidas, você volta tudo, mas não perde a progressão feita ao longo das partidas. Os roguelites funcionam muito bem porque cada partida é gerada de forma procedural, ou seja, desenhada pelo sistema e diferente da anterior, e aí o cérebro não fica entediado. Dito isso, algumas pesquisas apontam que os roguelites treinam o córtex pré-frontal, para ver seus vacilos como dados, não como punições. Quando você perde, você aprende e tenta novamente depois. Ao contrário de quem fica ligando chapado pra ex de madrugada, igual naquela música do Arctic Monkeys. Para as publishers, roguelites bem produzidos com pegadas de idle games são interessantes por conta, de novo, do lifetime value, além de que são excelentes para conexão com produtores de conteúdo, uma vez que uma partida nunca será igual à outra. Então cada um tem seu gameplay e os jogadores não tomam spoilers acompanhando os vídeos. Se quiser bons cases, aqui de Minas tem o Hellbrella, do pessoal da Ice Mountain Studios, lá de Contagem, e lá do Rio temos o divertido Lia, Hacking Destiny, do pessoal do Orubi Game Studio. Terceiro, puzzles. Mas atenção para o detalhe. Os puzzles, ou quebra-cabeças, não demandam muita explicação, né? Mas calma que aqui tem um detalhe importante. É assim, os quebra-cabeças funcionam por conta da epifania. O cérebro fica felizão em tentar resolver tensões. Quando ele encontra a solução, há uma liberação cabulosa de dopamina, o que valida a competência do jogador. Por isso, esse tipo de game deve equilibrar o desafio com a habilidade do jogador. Se for muito fácil, dá tédio. Se for muito difícil, gera ansiedade. O puzzle perfeito mantém o usuário no flow. Não esse aqui, esse outro. O detalhe é o seguinte, hoje há uma tendência crescente no mercado de busca por puzzles cozy, como o alemão Dorfromantik, o que vem atraindo as publishers para essa mistura de gêneros. Além disso, o gênero é interessante porque o porting tende a ser facilitado, sendo muito barato para uma publisher levar o produto da Steam para o Nintendo Switch, celulares ou tablets. Isso maximiza a internacionalização com um custo de desenvolvimento adicional mais baixo. Outro dia eu recebi no e-mail aqui do Minas Arcade um bom case de puzzle feito em Minas, mas que infelizmente ainda não teve o destaque que eu acho que merece. É esse aqui, o Bruff Case, que tá baratinho e vale muito, confere. O link para a página dele na Steam, assim como de todo jogo que eu citar por aqui, está na descrição do vídeo. Quarto tipo, estratégia. Indie. Aqui também não tem muito o que explicar. O gênero de estratégia é um dos mais antigos do mundo dos videogames. Só pra você ter ideia, o primeiro jogo desse gênero foi o The Sumerian Game, lá de 1965. Ele andou para que Dota pudesse espompar. Teoricamente e neurologicamente, o fascínio que existe com os games de estratégia gira em torno do fato de que organizar sistemas virtuais pode funcionar como um mecanismo de descompressão. É tipo arrumar o quarto, a pia, a casa ou a área de trabalho do computador. Quando você coloca ordem no caos, o cérebro libera serotonina, ligada à sensação de segurança e controle sobre o ambiente. E no meio dos indies também existem sucessos modernos desse gênero, como o divertido Cult of the Lamb, Don't Starve e This War Is Mine.
As publishers não querem perder a oportunidade de talvez encontrar seu próprio hit como esse nesse meio. Mas existe um subgênero dele que também tem sido procurado, que é... peraí, um aviso. Se você está assistindo esse vídeo na semana de publicação dele, fique de olho nas redes aqui do Minas Arcade, porque se tudo der certo, deve vir por aí uma live onde eu vou explicar alguns dos caminhos de fomento aos games, como leis estaduais, federais e por aí vai. Continuando. Quinto, gerenciamento. Games de gerenciamento e de estratégia têm várias semelhanças, e normalmente os game devs acabam cadastrando seus jogos nas duas categorias nas plataformas. Mas tem uma diferença entre eles que muda tudo. Nos jogos de estratégia, o foco é a vitória sobre um adversário. Já nos de gerenciamento, o principal objetivo é saber lidar com escassez de recursos, o tempo ou, sei lá, coisas quebrando. Sacrifrogos, do pessoal da Walk Games de BH, é um exemplo desse tipo. Outro, que já é um dos maiores sucessos indie de 2026, é o canadense Retro Rewind, onde você gerencia uma nostálgica locadora. Mas você deve estar se perguntando por que as publishers ficam de olho nesse subgênero de estratégia. E aqui tem algumas respostas. Primeiro, novamente, Lifetime Value. Nesse tipo de game, os jogadores costumam ter horas de gameplay ou até meses. Outro ponto é a cauda longa. Um jogo de tiro de 2018 pode parecer velho hoje, mas um jogo de gerenciamento de 2018, como Frostpunk, ou até de 2013, como Rimworld, continua vendendo a preço de lançamento ou com descontos mínimos. Tudo isso fora as DLCs e expansões que, quando são lançadas, dão novos picos de vendas para os games. Sexto, simulação, mas com uma pegada específica. Historicamente, a simulação nasceu para prever cenários complexos e treinar profissionais. Mas no mundo indie, ela se transformou no que Will Wright, o criador de SimCity, chamava de brinquedo sistêmico. Algumas pesquisas indicam que nosso cérebro adora simuladores por conta da autoeficácia. Quando você aprende algo de forma simulada, você está validando sua capacidade de ter novos aprendizados, ao contrário do pessoal que colocou grana em NFT. Acontece que parte do barato da simulação envolve dominar a lógica de um determinado ecossistema, é a rotina dele. E rotina é algo que super combina com o mundo dos cozy games. Vou pular um pouco aqui a história porque você provavelmente sabe o tanto que a demanda de cozy games cresceu nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Logo, simuladores com uma pegada cozy, como a de Creator Kitchen, têm sido bastante procurados, além de outros às vezes mais nostálgicos, como o Retro Rewind, que comentei agora há pouco, que também tem DNA de estratégia. Sétimo, Auto Battler. Esse subgênero da estratégia funciona com combates automáticos onde o foco está no planejamento das batalhas e ações, sem a necessidade de controlar cada personagem. O jogador escala o time, define a logística e deixa a simulação comer solta. A satisfação ao completar uma missão vem da validação com o planejamento daquela engrenagem toda. O que é bom para a publisher também, já que essa é uma das fórmulas perfeitas para manter o jogador engajado por um tempão. E se você está aí pensando em quais seriam bons cases, eu indico Thronefall, que também tem elementos de Tower Defense, e Bad North, outro Auto Battler minimalista, só que nesse caso, publicado pela Half Fury. Antes de ir para o último gênero, vou indicar o @MinasArcade no Instagram, onde eu publico outros tipos de conteúdos por lá que não rolam por aqui no YouTube. Mas também pedir para você compartilhar esse episódio com quem esteja te ajudando ou incentivando a produzir seu jogo. Não sei se você sabe, mas compartilhar, assim como dar o like no vídeo, é algo que faz muita diferença para quem produz conteúdo de verdade por aqui, sem ficar só copiando o vídeo dos outros ou pedindo para a IA fazer tudo. Então, terminando, mande aí para quem você achar massa saber do que foi colocado aqui. Por fim, oitavo, Deck Builder, mas com algumas misturas. No Deck Builder, a mecânica vem da aquisição progressiva. Você começa com um conjunto de cartas bem mais fraco e basicão. À medida que avança, você ganha, compra ou escolhe novas cartas para adicionar ao seu baralho, enquanto tenta remover aquelas inúteis. Se você construir um bom conjunto de cartas, o baralho torna-se uma máquina de fazer combos. Há alguns anos, o universo indie foi super sacudido pelo sucesso de Slay the Spire, que fundiu o Deck Builder com o roguelike. Daí foi um pulo para vermos mais gêneros misturados a Deck Builder, e até tipos clássicos de jogos de cartas como truco, poker e por aí vai. Balatro, por exemplo, removeu o combate de fantasia com espadas e monstros
e usou uma linguagem muito conhecida, quase que universal, que é justamente a do poker. E existem vários motivos para esse tipo de game funcionar, mas um dos principais é porque, embora as cartas venham em ordem aleatória, o jogador sente que tem o controle do destino ao escolher o que entra ou não no baralho. É um exercício de gestão de risco, sabe? Para uma publisher, o Deck Builder é o bilhete premiado por causa do valor de replay. Como o jogador nunca monta o mesmo baralho duas vezes, a retenção é orgânica. O cérebro fica preso no desejo de testar novas combinações ou até repetir algumas, mas desta vez sem errar. Igual aquele meme do David Lynch. Vamos tentar de novo, mas desta vez, bom, que é o meu mantra para todo começo do ano. Enfim. Deck Builder é um gênero barato de produzir visualmente, mas que exige um background matemático que as publishers respeitam e pagam para ter no catálogo. Então, se você tem um desse, não guarde essa carta na manga. Mas tem uma última coisa. Dica final é gratuita. Vou insistir. Confira o vídeo que publiquei alguns dias atrás com o título Guia para vender seu game e não ser engolido pelos lixos da Steam. Por lá, tem uma parte sobre Vertical Slice que pode te ajudar bastante a criar a apresentação certa para investidores e publishers. Sabendo quais são os tipos de games mais procurados pelas publishers, tendo uma boa Vertical Slice e principalmente um bom produto em mãos, fica mais fácil desenvolver, publicar seu game e, claro, driblar aquela pilha de Steam Slop, que é um monte de lixo que tem aparecido na Steam desde que sumiram com o Greenlight e tacaram IA e tudo. Lembre-se que, para além de todos os benefícios que comentei no começo, ser aprovado e ter um contrato com uma publisher também pode servir de sinal para outros nomes no mercado que você ou seu estúdio é capaz de produzir games profissionalmente. Agora, valeu demais por chegar até aqui no vídeo e espere pela primeira live do Minas Arcade nos próximos dias, hein? Valeu demais, grande abraço e te vejo lá.